You gotta be kidding. Em Godzilla 2, Rei dos Monstros, vimos surgir 3 criaturas titânicas que ameaçam a existência da humanidade: Mothra, Rodan e o Rei Ghidorah. Mas o que nem todo mundo sabe é que o universo de criaturas gigantescas que compõe a franquia Godzilla é muito, mas muito extensa. How many of these things are there? 17 and counting. That's messed up. Ao longo de décadas, o kaiju mais famoso da cultura pop já enfrentou vários monstros bizarros e poderosos, assim como ele. E é por isso mesmo que no vídeo de hoje vamos listar aqui pra vocês os 5 monstros titãs mais icônicos que já mediram as suas forças contra o terrível Godzilla. MUTO, MUTO, é a sigla em inglês de Organismo Terrestre Massivo Não Identificado. Essas criaturas só foram introduzidas no universo de Godzilla em 2014. São os únicos criados pela Legendary Pictures, sendo o resto dos titãs citados aqui na lista obra da Toho Company. Muito bem, a fêmea MUTO pode chegar a ter mais de 90 metros de altura, enquanto que os machos são um pouco menores, ficando ali pelos seus 60 metros. Mas por outro lado, eles são os únicos dotados de asas. Os MUTOs se alimentam de radiação, assim como Godzilla, e também são criaturas pré-históricas. Mas ao contrário dos outros kaijus, esses bichos são parasitários, ou seja, eles não têm uma personalidade assim muito desenvolvida. A única coisa que os MUTO querem é se alimentar e se reproduzir. Ainda não sabemos muito sobre todas as habilidades dos MUTO, mas acho que não sejam também assim tão fortes como vários outros que existem no universo de Godzilla. O motivo que escolhemos para incluir aqui na lista em 5º lugar é porque ele representa de alguma forma um dos mais importantes kaijus da nova geração da franquia. Mothra é uma mariposa gigante divina com incríveis 70 metros de comprimento e mais de 200 metros de envergadura. Claro, essas medidas costumam variar de acordo com a versão da série, mas atualmente são essas as dimensões oficiais. Existem muitas histórias que mostram diferentes explicações para a origem de Mothra. A original e mais conhecida retrata a criatura como um ser benevolente e protetor que vive na ilha de Infante, e que era cultuada por povos antigos. Mothra também é acompanhada por 2 pequenas fadas sacerdotisas chamadas Shobijin. Elas servem como uma ponte de comunicação entre a criatura e os humanos. Assim como as mariposas reais, Mothra também passa por um processo de metamorfose. De ovo gigante, ela evolui para sua forma larval e posteriormente constrói um casulo onde termina de se desenvolver até atingir a forma adulta como mariposa. Vamos falar um pouco dos principais poderes desse kaiju. Sem dúvida nenhuma, Mothra é um dos monstros mais poderosos que existem no universo de Godzilla. As habilidades psíquicas são um ponto mais forte da criatura. Ela usa esse poder principalmente para conseguir se comunicar com as suas sacerdotisas, que agem, como disse antes, como uma espécie de porta-voz de Mothra. Na sua forma larval, Mothra consegue produzir uma substância sedosa em sua boca que é super resistente. Ela esguicha essa seda em seus inimigos para conseguir mobilizá-los. Já na forma adulta, Mothra desenvolve asas muito fortes, que costuma bater para criar tufões. Isso mesmo, o poder das asas é absurdamente grande que ela consegue destruir edifícios inteiros e mesmo desequilibrar monstros como Godzilla usando apenas o vento. Mothra também tem uma estratégia de emergência. Quando ela sente que está prestes para morrer, como último recurso, a mariposa divina libera as escamas que ela tem em suas asas e faz uma cortina de poeira venenosa que asfixia os seus inimigos. E por que ela faz isso só em último caso? A partir do momento em que ela perde as suas escamas, Mothra ficaria incapacitada de voar e assim seria uma presa muito fácil. Ok, esse aqui é um dos mais estranhos da lista, sem dúvida. O Biollante é classificado como uma rosa híbrida que foi geneticamente modificada. Ou seja, ela é parte rosa, parte humano e parte Godzillasauro mutante. Esse kaiju pode atingir os impressionantes 120 metros de altura. Toda essa mistureba genética foi feita por um cientista chamado Gentiro Shiragami.
Após a morte da sua filha, Erika Shiragami, o cara usou o DNA da jovem e misturou com o de uma rosa. Mas calma lá que a mistureba não acaba por aqui. Depois que rolou um forte terremoto lá no Japão, fazendo com que o Monte Mihara entrasse em erupção, várias dessas rosas mutantes foram mortas. Desesperado, Genichiro resolveu misturar o DNA que havia coletado há uns anos atrás do Godzilla com a intenção de tornar sua criação invencível. Bem, eu não preciso dizer que as coisas saíram do controle e a rosa começou a evoluir até se tornar um monstro gigante que todo mundo passou a chamar de Biollante. Bem, o Biollante apresenta diferentes formas de evolução. A forma rosa, com uma série de dentes afiados dentro de um botão dessa flor e grandes cipós que parecem tentáculos, e a segunda forma foi atingida graças à implantação de genes do Godzilla. Nessa fase ele fica similar a um grande crocodilo com dentes super afiados, e além disso os cipós permanecem, sendo que agora eles apresentam umas lanças nas pontas como se fossem estacas de metal. Mas no filme do Godzilla vs Biollante nós vimos que quando o Biollante foi destruído pelo Godzilla, ele volta a se regenerar na forma de esporos, e é nesse momento que o DNA do Godzilla age dentro da criatura, fazendo com que ela assuma aquela forma de monstro parecido com um crocodilo. A primeira aparição da criatura foi em 1989, no filme Godzilla vs Biollante. Se Mothra é o titã bonzinho, entre muitas aspas, atenção, Rodan é o oposto. Essa criatura é considerada terrível, odeia os seres humanos e tem uma natureza destrutiva. Esse kaiju é um pteranodonte, um tipo de dinossauro, para quem não sabe, que provavelmente sofreu um tipo de mutação. Rodan apareceu pela primeira vez em um filme solo em 1956, mas só enfrentou Godzilla em 1964 no longa Ghidorah, o monstro tricéfalo. Aliás, no primeiro filme não existia apenas um, mas sim dois Rodans, um casal. De acordo com a história, eles teriam sido despertados pelas operações de uma equipe de mineração na ilha onde eles estavam ali hibernando. Os Rodans então começam a espalhar destruição por vários países do Oceano Pacífico, mas por fim o Departamento de Defesa do Japão decide bombardear ali um vulcão ativo, que desmorona sobre um dos Rodans e queima o outro com a sua lava. O acúmulo dos gases vulcânicos acaba ressuscitando um dos Rodans no filme Ghidorah, o monstro tricéfalo. Ele quebra a camada de rocha que estava por cima dele e mais uma vez voa para atormentar o continente asiático. A pele de Rodan é mesmo muito dura e resistente, tanto que é um dos poucos que conseguiu resistir ao sopro atômico do Godzilla sem nem ao menos ficar ferido. Mas sem dúvida sua principal habilidade é a velocidade de voo. Apesar do seu tamanho colossal, o Rodan é capaz de alcançar em uma incrível velocidade enquanto voa, quebrando até mesmo a barreira do som. O bater das asas da criatura também é capaz de criar ondas de choque que conseguem arrasar cidades inteiras. No filme Godzilla vs Mechagodzilla 2, em 93, o Rodan assumiu uma nova forma, chamada de Rodan de Fogo. Isso aconteceu após ele absorver a energia nuclear do Godzilla. Dessa forma, o Rodan também possui um poder semelhante ao sopro atômico, um raio radioativo que ele dispara ao abrir a boca. É o arqui-inimigo e um dos oponentes mais poderosos do Godzilla, sem dúvida. O King Ghidorah é um dragão extraterrestre de 3 cabeças e um dos monstros com a história de origem mais peculiar. Supostamente há milhares de anos, esse titã atacou o planeta Vênus, que na época abrigava uma civilização bastante avançada e próspera. Ghidorah deixou o planeta inabitável. Os venusianos que conseguiram sobreviver fugiram em direção à Terra, onde se misturaram com a humanidade até desaparecerem. Nos tempos modernos, uma chuva de meteoros caiu no nosso planeta, trazendo uma rocha gigante e misteriosa que emitia um pulso magnético. O King Ghidorah estava dentro dessa rocha e, ao se libertar, começou a destruir tudo. O poder desse kaiju é tão absurdamente grande que foi preciso a união dos poderes do Godzilla, de Rodan e de Mothra para conseguir ser derrotado. Uma curiosidade sobre esse monstro é que ele foi inspirado em uma tradicional criatura da mitologia japonesa, Yamata no Orochi, um dragão de 8 cabeças.
Outra coisa que também precisamos levar em consideração sobre o Ghidorah é o fato de ele estar constantemente sob o controle de alguma raça alienígena, como os Chilians ou os Kilaaks, por exemplo. Mas isso aí já é um tema para um próximo vídeo. Vamos lá falar dos poderes do Rei Ghidorah. Ele é uma das criaturas mais resistentes já enfrentadas por Godzilla, sendo imune até mesmo ao seu famoso sopro atômico. King Ghidorah conseguiu se manter vivo, mas em estado de coma, mesmo após ter suas asas rasgadas e uma de suas cabeças decapitadas. Assim como Mothra, o Rei Ghidorah também cria poderosas rajadas de vento com um simples bater de asas, e claro, ele usa isso ao seu favor, destruindo tudo o que encontra pela frente. Mas o principal ataque de Ghidorah é o raio de gravidade. É bem parecido com o sopro atômico do Godzilla, são basicamente 3 raios de energia que saem pelas suas bocas e que causam mega explosões quando entram em contato com o alvo. Antes de passar para o próximo, deixa eu te fazer uma pergunta. Já está inscrito aqui no canal? Se ainda não, clica aí no botão de inscrição e ativa o sino de notificação. E se você gostou desse vídeo, não vai querer perder os outros, não é mesmo? Deixa aí nos comentários um monstro no universo Godzilla que você considera o mais bizarro. Imaginação não falta para esse povo e isso é certo. Se você curtiu o vídeo, deixa aí um like e compartilha com quem tá animado pelos próximos filmes da franquia Godzilla. O que podemos esperar deles, hein? Deixa aí nos comentários. Eu sou o Adriano, valeu e até a próxima.